Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, sou Daiko, sou monge zen budista da tradição Soto, monge Daiko, e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a compaixão, que é um conceito bem importante, bem recorrente dentro dos textos da literatura budista. A compaixão é um dos alicerces da nossa prática. É dito que a iluminação, a mente iluminada, o coração iluminado, a vida iluminada, é como um pássaro que tem duas asas. Então, uma é a sabedoria e outra é a compaixão. Esse pássaro só pode voar se tiver essas duas asas funcionando simultaneamente em harmonia, a sabedoria e a compaixão. Então, a pessoa iluminada, ela é alguém que tem discernimento, que tem sabedoria, mas que é capaz de atuar de forma assertiva. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Sabedoria é a nossa capacidade de inteligência, de ver o que é como é, de ver a vida, de ver o que está acontecendo. Então é essencial que a gente tenha clareza mental, que algumas pessoas chamam de lucidez. Lucidez vem da onde? Vem de luz. Então quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de lucidez, de ter clareza mental, de ter sabedoria, então de ter pensamentos, de ter interpretações da vida que estejam de acordo com aquilo que está acontecendo com a vida. Que até Jesus Cristo vai falar da verdade e que a verdade vai nos libertar. Então isso é um pouquinho da sabedoria, é ver a verdade da vida, é ver as coisas como elas são, é ver o que está acontecendo na minha frente, ver que o céu é azul e que a árvore é verde. É capaz de fazer diferenciações e entender a realidade. Essa é a sabedoria. Agora, só a sabedoria não basta, não é o suficiente para fazer uma vida iluminada. Vocês imaginam que um bandido precisa estar com muita clareza mental na hora que ele vai cometer o crime, que ele vai roubar alguém, ele precisa estar vendo tudo com muita atenção. Eu também posso ser muito inteligente e conhecer muito bem as pessoas e a vida e o meu trabalho e usar essa inteligência só para o meu benefício, usar essa inteligência para fazer guerras, para fazer conflitos, para queimar o nome de alguém, para puxar o tapete de alguém. Então, só a sabedoria, só a inteligência, ela não é o suficiente para fazer uma pessoa iluminada experimentar a vida de uma forma iluminada. É preciso que haja um outro elemento que a gente chama de compaixão. Então, compaixão, primeira coisa que a gente pensa é que eu vou ter compaixão pelas pessoas, é que eu vou ter dó, né? Então, compaixão não quer dizer ter dó, ter pena. Quando a gente fala que eu tenho dó de você, existe uma separação. Existe uma cisão, uma dualidade em que eu estou aqui e eu me sinto muito bem e você está aí separado de mim, acima ou abaixo, e eu tenho dó de você. Então tenho eu e um outro. Existe ainda essa noção de esse desnivelamento, essa separação, essa dualidade, o que não é o que Buda ensina da compaixão iluminada, da visão clara do eu e do outro, transcende o eu e o outro. Então, quando a gente fala de compaixão, não é eu aqui tendo dó de você. A compaixão, esse quer dizer junto. Então, quando eu falo de compaixão, quer dizer eu estou junto de vocês. Eu estou no mesmo barco e a gente está no mesmo nível. Cada pessoa tem sua função e posição, mas o valor de nós todos é o mesmo. Tem uma mente de equanimidade. Então a compaixão para o budismo não é uma coisa separada das outras pessoas, mas é a mente e o coração que se torna uno com todas as pessoas e todas as coisas. E desse ponto de vista, dessa posição, dessa sensação de estar em comunhão, em conjunto, vem uma atitude que a gente fala que é a atitude correta, a atitude do bem. Mas não é uma coisa de eu me separar e de eu sair por aí tendo dó das pessoas. Isso ainda é o nosso ego, ainda é o nosso eu separado, criando mais separações e criando coisas que vão afirmar o próprio ego. Então, quando a gente fala de compaixão, também não é ser bonzinho, ser boazinha e ser morno, falar que está tudo bem, que eu sou zen, que eu estou numa boa, que eu medito, está tudo certo sempre. Não, não é isso. Quando a gente começa a meditar, muitas vezes a gente vai sofrer, vai ter crise, vai entrar em contato com coisas que não são legais, que estão aí esperando para ser vistas, para serem ouvidas, para serem compreendidas, e aí elas podem ser esquecidas. Mas tudo isso é um processo que demora algum tempo e que exige uma certa franqueza, uma certa honestidade da gente para com a gente mesmo, de ver essas nossas sombras,
de ver onde que eu preciso trabalhar, onde que eu preciso melhorar e onde que eu ainda estou me separando das outras pessoas. Estou pensando em mim primeiro, em eu melhor ou eu pior, eu diferente, eu especial. E quando a gente percebe isso, a gente é capaz de começar a trabalhar. E trabalhar com paixão é um pouco isso, trabalhar nesses limites, nessas fronteiras que eu estabeleço com as outras pessoas. A gente fala de acessar esse estado de unidade, de comunhão, de união com a própria vida, e é muito fácil a gente estar em comunhão com as mesas, com as cadeiras, com os bichinhos, com o céu, com a natureza, mas é muito difícil a gente estar em comunhão, em harmonia com os nossos relacionamentos, com as pessoas concretas do dia a dia, com os seres humanos que convivem com a gente, que compartilham a cidade com a gente. Então, quando a gente fala de estar em harmonia, estar em paz com a vida, com o universo, é também estar cuidando dos nossos relacionamentos, da maneira como a gente interage com as outras pessoas, perceber como a gente pensa sobre os outros, perceber o tanto de conceito, de opinião, de separação, muitas vezes muitas raivas, muitos preconceitos que estão embutidos e que se manifestam na nossa mente. E que são coisas muito antigas, que vêm de gerações e gerações, de anos de história da vida humana sobre a Terra e que se manifestam na nossa mente. Quando a gente está com a mente desperta, que a gente seja capaz de perceber o que está manifestando e de fazer escolhas, de falar, não, esse pensamento serve, esse pensamento é adequado e me leva na direção que eu quero, e outros não. Outros passam pela nossa mente, é como se não fosse nem a gente que os pensa. E esses a gente pode deixar passar e falar, não, é um pensamento inadequado, que não está de acordo com os meus propósitos, com os meus princípios, e começar a fazer uma edição, uma autoedição. Então eu vou me editar, eu vou meditar, eu vou fazer uma edição de mim mesmo, vou selecionar aquilo que eu acho que é mais adequado, e aquilo que não for adequado, a gente deixa de lado. Então, aprender a deixar de lado também é um aspecto bem interessante da prática budista, que a gente fala abrir mão, abrir as mãos, né? O que quer dizer abrir as mãos? Quer dizer que se eu abro as minhas mãos, eu estou aberto, eu estou disponível a receber o universo inteiro nelas. Então, tinha um mestre no Japão chamado Uchiyama Roshi que ele dizia isso. Quando você abre as suas mãos, o universo inteiro pode caber nelas. Agora, se você quer segurar uma única coisa, a gente perde todo o resto. E é isso que a gente faz com os nossos apegos. A gente quer segurar isso e aquilo, e ao segurar isso e aquilo, eu perco todo o resto e eu fico muito preocupado em manter alguma coisa fixa em uma vida que está mexendo o tempo inteiro, em uma vida que é transformação e movimento, em uma vida onde que tudo que se une inevitavelmente se separa. Então o apego é uma pequena distorção de interpretação da vida, de eu achar que as coisas podem caber em caixinhas para me satisfazer, que eu posso segurar e manter para sempre coisas, pessoas e identidades que eu acho que são fixas, mas eu não posso, porque nada é fixo, nada é permanente e nada nem ninguém pertence ao ser. Então, o apego é um pequeno engano que a mente humana tem de querer se preservar, de querer existir para sempre como um eu que não vai existir para sempre. E o contrário do apego é a aversão. Então, apego é eu quero estar junto do que eu gosto o tempo inteiro, e a aversão é eu quero estar longe do que eu detesto. Então, é um sentimento que é a mesma coisa, mas ao contrário. E as duas coisas vão deixar a nossa visão turva. A nossa interpretação da vida vai ficar um pouco distorcida de acordo com aquilo que eu estou apegado e de acordo com aquilo que eu quero distância. Então, não é que eu vou abrir mão de tudo que eu gosto e vou atrás de tudo que eu não gosto para acessar a sabedoria. Não é isso, mas eu vou perceber que se eu ficar muito apegado e com muitas aversões, eu vou ter problemas. Eu vou travar em algum momento, eu vou ter que aprender a abrir mão para que o universo inteiro se manifeste. Então, a nossa prática é um pouco isso, de olhar onde que eu estou apegado, onde que eu estou travando e onde que eu estou querendo fugir, querendo me distanciar, para ver quem que eu sou? Por que eu estou me manifestando assim? Por que tem coisas que eu prefiro em detrimento de outras? E tem algumas coisas que são adequadas em algum momento, mas podem não ser em outras. Cadê o discernimento? Cadê a capacidade de saber a diferença de como agir em cada momento de forma individual e específica? Então, tem até uma prece católica, acho cristã, né, que fala disso, né? Que a gente tem a sabedoria de saber o que eu posso modificar
e que eu tenha serenidade de aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas para isso é preciso ter luz, é preciso ter lucidez, é preciso estar com a mente alerta, com a mente clara, com a mente que entende as coisas assim como as coisas são. A nossa mente tem essa capacidade natural de interpretar a vida do ponto de vista da própria vida. Agora, o que acontece é que desde a mais tenra infância, desde a idade mais jovem, desde o bebê no útero, talvez, a gente começa a criar estratégias e artimanhas e filtros para manobrar na existência, para nos preservarmos, o que tem seu valor, e é como se a gente criasse uma armadura para funcionar na vida, uma armadura com o meu comportamento, com os meus conceitos, com o meu jeito de ser, com aquilo que me deixa bravo, com aquilo que me faz fazer piada. Então eu vou criando essa armadura para funcionar no mundo e não sofrer, pensando, entendendo que o mundo é um campo de batalha. Mas essa armadura também é pesada e chega um ponto que não dá mais para eu mexer muito bem dentro dela, que a gente fica restrito pelas nossas próprias construções mentais, pelas nossas próprias couraças que a gente vem construindo para se proteger há muito tempo, mas que chega um determinado momento fica pesado. Então a prática da meditação é ir fazendo uns furos aqui e ali nessa armadura para que a gente comece a ir se libertando desse peso e entendendo que a vida não é necessariamente um campo de batalha e que se eu saio dessa armadura pesada de metal, onde eu só vejo uns furinhos, eu sou capaz de funcionar com muito mais leveza e passar por essa vida de outra forma. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Pessoal, então quando a gente fala de compaixão, é essa mente que não está separada de tudo e de todos, que está em intercomunhão a tudo que existe. E tem um ser no budismo. Tem um personagem budista que representa esse aspecto da compaixão, que é chamado um bodhisattva, que não é uma pessoa exatamente que existiu, esse personagem histórico, mas é um ser que aparece ao longo do budismo como uma encarnação da compaixão, que é chamado de Kannon ou Kanzeon. Esse é o nome japonês para o que na Índia era chamado de Avalokitesvara. E esse ser, essa representação da compaixão, quer dizer aquele ou aquela que vê os sons do mundo. Então olha que interessante, é um ser capaz de ver os sons, de ver os lamentos do mundo, os problemas, os choros, os gritos do mundo, de sentir isso como seu próprio e de atuar de forma a transformar. Então é uma imagem budista, geralmente é retratada com traços mais femininos, porque a compaixão é considerada uma característica mais feminina mesmo, enquanto o seu contraponto masculino é a sabedoria, que é mais pontuda, mais preciso, mais fria. Tem a compaixão, que é a capacidade de atuar de forma amorosa e terna. Então essas duas coisas são essenciais para que essa iluminação se manifeste. E esse ser, esse Bodhisattva, esse ser iluminado da compaixão, chamado de Kannon, é também o nome de uma marca de câmera, de câmera de vídeo, de câmera fotográfica, chamada Canon, né? Ou Canon, que é uma marca japonesa, cujo dono era devoto desse personagem, chamado de Kanzeon, que é esse ser iluminado que vê os sons do mundo, e pôs o nome desse ser na sua marca, que é uma marca de câmera, né? Então esse Kan quer dizer olhar, ótica, os olhos capazes de ver, mas também o ponto de vista que eu assumo. Z quer dizer o mundo e On, os sons. Então, o ser que é capaz de ver os sons do mundo e às vezes é representado por um corpo cheio de mãos, que tem 1000 braços, 1000 mãos, cada mão segura alguma coisa que vai ser usada para fazer o bem, e tem 1000 olhos. Então, é um corpo cheio de olho. Por quê? Porque os olhos que são
que vem a necessidade e as mãos que vão agir para fazer o bem, para beneficiar. Vão agir naquilo que for a necessidade verdadeira dos seres. A necessidade verdadeira não é ter o carro do ano, não é ter o tênis da melhor marca, não é ter o celular do último modelo. As necessidades verdadeiras são necessidades de inclusão, afeto, compreensão clara de si e da vida. Então a gente tem essa figura que eu estou contando para vocês hoje, que é Kanzeon Bodhisattva. E tem até uma história muito parecida com Nossa Senhora Aparecida. Lá atrás, no Japão, 1500 anos atrás, tinha um grupo de pescadores, onde hoje é a região de Tóquio, né? Na época era outra coisa. E eles iam para o mar, e o mar não estava para peixe, iam para o mar, voltavam com a rede vazia. E até que um dia, uma imagem desse ser, Kannon Bodhisattva, veio junto com a rede. Eles puxaram a rede e tinha essa imagem. Eles levaram essa imagem, restauraram ela, fizeram uma pequena capela que mais tarde vai se virar um templo, e a partir de então a rede começou a se encher de peixe. E a prosperidade chegou não só para aqueles pescadores, mas para toda a região, que ficou sendo chamado de Asakusa. E nesse lugar tem um templo hoje, até hoje, em Tóquio, é no centro de Tóquio, que é a capital do Japão, onde essa capela hoje foi transformada, mas está lá até hoje. E é considerada o templo mais antigo de Tóquio, tem 1600 anos. E essa imagem é muito parecida à história com a Nossa Senhora Aparecida aqui do Brasil. E teve até um monge japonês no templo aqui na Liberdade, no Bushinji, que ele criou um dia por mês chamado Dia de Aparecida Kannon, que era uma maneira expediente de apresentar essa história japonesa, que tem muitas semelhanças com a nossa história brasileira, e de mostrar que esses dois personagens são muito parecidos. Ou seja, tem essa coisa da compaixão que é quase maternal, uma figura que a gente vai buscar colo, buscar abrigo, buscar amor e buscar ternura. E outro aspecto interessante da compaixão é aquilo que fala Sua Santidade, Dalai Lama, que é um representante muito importante de uma escola tibetana. Ele não é o papa do budismo, porque o budismo não tem um papa, são várias escolas diferentes com lideranças diferentes. Ele também não é liderança da minha escola, que é japonesa, ele é liderança de uma escola do Tibete, que é outro país, outra tradição, mas todas esses diferentes ramos vêm de uma única raiz, que é o Buda que viveu na Índia. E o Dalai Lama é considerado uma encarnação, uma manifestação desse ser da compaixão. Então é como se essa força da compaixão que permeia o universo inteiro se encarnasse na figura do Dalai Lama. É assim que sua tradição o compreende. E ele diz que a compaixão tem que ser treinada, que a compaixão não vem das entranhas, que a compaixão não é um instinto natural, que a compaixão não é a nossa tendência primordial. Então, quando alguém me dá um murro, a minha tendência é dar um murro de volta. A minha tendência não é de ser compassivo, mas que isso precisa ser trabalhado. Então vejam que interessante, a principal figura que representa a compaixão no mundo está dizendo isso, que a compaixão não é natural, que a gente precisa treinar, a gente precisa querer. E isso vai aparecer quando eu estiver sendo provocado, vai aparecer em momentos difíceis, onde eu vou precisar escolher incluir determinadas pessoas e perceber onde é que eu estou separando, discriminando e às vezes agir de forma assertiva, agir de forma a transformar o que está errado, porque o que é certo e não é porque eu estou sentindo que eu sou uno com todos que eu vou ficar bonzinho e pôr lentes cor-de-rosa para ver a vida e tapar o sol com a peneira. Então, nossa prática de compaixão, de fazer o bem, às vezes inclui que a gente fique muito bravos, que a gente fique indignado com aquilo que está errado. É como se uma criança estiver colocando o dedo na tomada, a gente precisa dar um grito, falar, hey, não põe o dedo na tomada. Não dá para eu ir lá fazer um carinho, por favor, não põe o dedo no fogo. Até eu fazer isso, a criança já se queimou. Então, a nossa capacidade de ver o que está acontecendo e agir para fazer o bem, não é que eu vou ficar bonzinho. A gente não quer ninguém bonzinho, mas a gente quer seres humanos bons, o que é diferente. O bonzinho ainda está no ego, ainda eu quero mostrar que eu sou do bem. Então ainda é aquela ideia que eu falei lá no começo, é como se fosse uma compaixão de ter dó, de eu estou numa posição privilegiada e me compadeço de vocês que não estão. Então isso ainda não é a visão iluminada, é uma compaixão que não tem a sabedoria, como eu estava falando no começo, a sabedoria de ver que nós somos um. E aí dessa posição, desse ponto de vista de equanimidade,
eu vou desenvolver um olhar e uma maneira de atuar no mundo que seja adequada para nós, para o bem de todos os seres, o maior número de seres possível. Pessoal, então a gente vai entrar na postura de meditação. Então tem aquelas orientações que eu dou todos os programas, de achar uma base estável. A gente vai sentar nos isquios, os ossinhos de sentar, e vai perceber que a nossa coluna está sendo projetada para cima. Então a gente vai encontrar um eixo de alinhamento com o nosso corpo. Essa parte da cintura para cima é chamada de eixo axial. Se eu não me engano, são 80 ossos que compõem essa parte. E eles têm um encaixe, tem um lugar onde fica uma postura perfeita para a condição de cada pessoa, né? E é isso que a gente quer encontrar. Então a gente vai entrar em contato com o nosso corpo. Vamos sentir, vamos mexer, sentir os braços, sentir a base da coluna. Podemos fazer um pequeno balanço. Esse balanço que vai ser como um pêndulo de um relógio, mais amplo, que vai ficando menos amplo e que vai parando no centro. Então, a primeira coisa ao meditar, a gente vai entrar em contato com o corpo. As pessoas acham que é parar a mente, mas não é bem isso. A gente vai ver que a mente e o corpo estão muito entrelaçados, não dá para separar. Depois vamos alinhar a orelha com os ombros. E o nariz vai estar em linha com o umbigo. E a gente vai pôr as mãos no mudra cósmico. Mudra, que é a posição de mãos, e cósmico, porque é a mente que a gente quer acessar. É a mente interligada com o universo inteirinho, uma mente infinita. Então a gente põe as mãos nessa postura, a mão direita vai vir embaixo, a esquerda vai vir em cima e os polegares se tocam. Que é uma maneira de ir conectando a nossa mente a esse grande eu, esse grande universo. Quando a gente fala universo, geralmente a gente pensa que são as estrelas, os cometas, mas o universo já está aqui e a gente já está no céu, porque só os nossos pés tocam a terra quando a gente anda. A nossa cabeça está tocando aonde? Está tocando o céu, não está separado de todo o resto. Está fazendo uma única vida, só que a gente não percebe, a gente esquece, porque está muito ocupado com as coisas do cotidiano, com os nossos problemas, com as nossas vitórias e derrotas, e aí não percebe a vida do universo. Esquece que tem toda essa coisa infinita, enorme, maravilhosa acontecendo, e não aprecia, passa a vida de forma meio adormecida, igual zumbi, sem apreciar a magia da vida. Fica reclamando, fica criando problema, fica triste, e não entende por que a gente tem dificuldades, não sabe passar por doenças e também não sabe lidar com a morte, nem a nossa nem dos outros. E aí a vida vira um problema, porque a gente não conhece. Agora basta que a gente se reconecte conosco mesmos, com a mente que compreende, que tem sabedoria, que tem compaixão e que está aí disponível. Basta que a gente entre em contato com essa outra maneira de ser e de sentir, para que a vida não seja mais um problema, para que a gente aprecie a vida, para que a gente se divirta, para que a gente seja feliz, que viva de uma forma que a gente goste, mesmo que não seja do jeito que a gente queira, mas usando da melhor forma possível os ingredientes que vão sendo apresentados. Tudo isso começa com uma postura física. Tudo isso começa com a forma que eu me alinho, que eu me posiciono diante dessa vida toda. Então, se eu aprendo a me sentar com dignidade, com atenção, por alguns minutos, essa capacidade de estar numa postura correta e de estar com a mente atenta, ligada, ela vai se transpondo para o dia a dia. Então, é um treino, é uma prática incessante. A gente vai treinar a nossa atenção e a nossa presença no corpo. Por isso que a postura é importante. Tem várias recomendações físicas. Por exemplo, a gente não fechar os braços e sentir que tem como se fosse um ovo embaixo de cada axila. Então, deixar ela levemente aberta. Também a nossa língua, a gente pode encaixar a ponta da língua na parte de trás dos dentes de cima. Nossa, é difícil, né? Falar de novo. Encaixar a ponta da língua na parte de trás dos dentes de cima. Então vejam que eu vou treinando a minha percepção, o meu controle e o ajuste no corpo inteiro. Se eu quiser, até a língua fica na posição que eu escolher. Mas para isso eu tenho que estar atento, para isso eu tenho que estar desperto,
Para isso eu tenho que estar presente, eu tenho que treinar essa capacidade de presença, para que a língua vá e diga o que eu quiser, que não saia falando besteira, coisa que a gente fala sem pensar, é porque não está presente, não treinou a capacidade de presença. Então meditar não é acalmar não, meditar é treinar a mente que fica presente, que fica atenta, e é o convite que eu faço para vocês. A mente desperta, a pessoa desperta, age com sabedoria e compaixão, como esse pássaro que precisa dessas duas asas. Então a meditação vai nos estimular nessas duas direções. A sabedoria, que eu vou treinar a minha capacidade de atenção e percepção, e a compaixão, que eu vou me sentir em comunhão com tudo que existe e vou ter essa sabedoria natural de saber como agir em cada circunstância e agindo sempre com princípios e propósitos de fazer o bem e fazer o bem ao maior número de seres.